Galera, tudo bem? Estou aqui para a gente fazer um pouco da correção do material que eu deixei para vocês disponível, tá? E a gente vai fazer aqui a primeira e a segunda página e depois a gente faz a correção dos outros também. E eu vou esperar o restante enviar o gabarito, né, as respostas desse material que muitos também não enviaram. Aí na primeira questão tá assim: reconheça no texto a seguir as funções de linguagem. Na número 1 tá assim: ocorre quando o referente é posto em destaque, ou seja, o objetivo do emissor é simplesmente o de informar o seu receptor. A ênfase é dada ao conteúdo, às informações veiculadas na mensagem. Os textos dessa linguagem são dotados de objetividade, uma vez que procuram traduzir ou retratar a realidade. Bons exemplos dessa função, da função total, são textos jornalísticos e científicos. Logo no início, quando ele fala que quando o referente é posto em destaque, fala que os textos jornalísticos e científicos são exemplos, a gente vai colocar aí, ter certeza que é a função referencial, ok? São todas as características da função referencial. Deixa eu escrever aqui. Ocorre quando o receptor 2, né, é posto em destaque, ou seja, a linguagem se organiza no sentido de convencer o receptor. Nesse tipo de função é comum o emprego de verbos no imperativo, verbos e pronomes na segunda e terceira pessoas. Bons exemplos dessa função, são os textos de publicidade e propaganda. Bom, assim que ele fala que o receptor é posto em destaque e que tem que convencer o receptor, que é o uso de publicidade e propaganda, não restem dúvidas que é a função apelativa. Ok? Ocorre quando o código é posto em destaque, ou seja, código, aí já ficou a resposta para a gente. Ou seja, usa-se o código linguístico para transmitir aos receptores reflexões sobre o próprio código. Bons exemplos da função são as aulas de línguas, gramáticas e dicionários. Estamos falando da função metalinguística. Quatro. Ocorre quando o emissor é posto em destaque, ou seja, a mensagem é centrada na expressão dos sentimentos do emissor. É um texto pessoal, subjetivo. É comum o uso de verbos na primeira pessoa e também o uso de pontos de exclamação e interjeições. Bons exemplos dessa função são os textos líricos. Quando eu falo de sentimento, uso de primeira pessoa, eu estou falando da função emotiva, ok? 5. Ocorre quando o canal é posto em destaque. O interesse do emissor, ao emitir a mensagem, é apenas testar o canal, o que tem o mesmo valor de um aceno com a mão, com a cabeça, com os olhos. Exemplos típicos dessa função são: alô, pronto, oi, tudo bem, boa tarde, sente-se. Estamos já falando da função fática. Ocorre quando a própria mensagem é posta em destaque, ou seja, chama-se atenção para o modo como foi organizada a mensagem. Bons exemplos dessa função são textos literários, tanto em prosa quanto em verso. Estamos falando da função poética. Bom, então tivemos aí referencial, apelativa, metalinguística, emotiva, fática e poética. Vou apagar aqui, ok? Para poder descer. Tampei aqui, acabei tampando.
O risco que as instituições republicanas correm não é de romperem ou serem rompidas, mas o de não funcionarem e desmoralizarem de vez, paralisadas pela servenhonice, pelo hábito covarde da acomodação e da complacência. Há aqui um exemplo de função referencial. Verbo infinitivo. Ser criado, gerar-se, transformar. O amor em carne e o carne em amor. Nascer, respirar e chorar. E adormecer e nutrir para poder chorar. O uso de verbos de infinitivo num poema que tem o nome de verbo de infinitivo, a função é metalinguística. 9. Para fins de linguagem, a humanidade se serve desde os tempos pré-históricos de sons a que se dá o nome genérico de voz, determinados pela corrente de ar expelida dos pulmões e do fenômeno vital da respiração, quando de uma ou outra maneira é modificada no seu trajeto até a parte exterior da boca, uma tosocâmara. Aqui, né, eu acredito que tenha duas funções. Uma delas é referencial e a outra é metalinguística. Por que metalinguística? Porque acaba falando também da linguagem, né? Um linguista falando da linguagem. Acredito que tem as duas, referencial e metalinguística. Coisa, né? Puxa vida, hora, droga, bolas, que troço, coisa de louco. Isso é uma falta de assunto, é um ato apenas para estabelecer essa comunicação. Logo, vamos ver que aqui há o exemplo de função fática. Fique atento com o seu tempo. Mude para o call, ultralight. Claro que é uma propaganda, verbo no imperativo, ok? Então, função apelativa. Beleza? Vamos descer aqui, tem que apagar primeiro. Sentia um medo horrível e, ao mesmo tempo, desejava que um grito me anunciasse qualquer acontecimento extraordinário. Aquele silêncio, aqueles rumores comuns espantavam-me. Seria tudo ilusão? Findei a tarefa, ergui-me, desci os degraus e fui espalhar no quintal os fios da gravata. Seria tudo ilusão? Estava doente, ia piorar, e isto me alegrava. Deitar-me, dormir, o pensamento embaralhar-se longe daquelas porcarias. Senti uma sede horrível. Quis ver-me no espelho. Tive preguiça. Fiquei pregado à janela, olhando as pernas dos transeuntes. Graciliano Ramos. O uso aí da primeira pessoa, sentimentalismo, tudo isso vai nos levar à função emotiva. O que quer dizer pitógica? Pitógica significa míope. E o que é míope? Míope é o que vê pouco. Aqui, né, a gente pode perceber uma pequena fala. Eu posso chamar essa função talvez de fática, embora haja uma comunicação maior, mas também por falar dos significados de metalinguística. Pois como traz um valor dicionário, de dicionário, né, de significado das palavras. Estabeleça a relação. Eu tenho aí emotiva, vai se focar onde? No emissor. Então, 1. Contexto vai ser referencial. Código vai ser a metalinguística, 5. Destinatário vai ser a linguagem conativa, que é a apelativa. Mensagem
na poética. 3. Canal de comunicação afática número 6. Então, a ordem que nós tivemos foi 1, 2, 5, 4, 3, 6. Vamos lá, descer, vou apagar aqui todos os desenhos. Leia a seguir e diga qual é a função de linguagem usada no texto em destaque. Dizem que sou louco. Dizem, oração principal, que sou louco, oração subordinada substantiva. Bom, aqui, né, como exemplo de algo que tem gramáticas, a gente vai colocar como função metalinguística. Explique a função metalinguística no texto a seguir. Você vai roer o pupunha. O que é pupunha? Dar duro. Né? Ocorreu, vamos colocar assim, que ocorreu a função metalinguística devido à informação do significado da palavra pupunha. Ok? A palavra, na verdade, aí era mais uma expressão, mas pode deixar a palavra, porque não vai deixar de ser palavra. Assinar a alternativa que apresenta a função de linguagem no texto abaixo. Pode ser mais de uma. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e do bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, dá-me um cigarro. Aqui, né, nós temos duas funções. Uma, é claro, que é a metalinguística, falando aí da gramática, mas também ele se preocupou com a forma como foi montada. Isso, então, a gente vai botar também a função poética. Okay? Houve uma preocupação da escrita, de como foi escrita essa mensagem. 18. Assinale a opção que apresenta a função de linguagem predominante nos fragmentos a seguir. Vou ter que descer para a gente terminar. Vou ter que apagar aqui. A gente termina aqui na 18. Assinar a opção que apresenta a linguagem predominante nos fragmentos a seguir. Sentavam-se no que é de graça, banco de praça pública, e ali acomodados, nada os distinguia dos restos do nada, para a grande glória de Deus. Ele, pois é. Ela, pois é o quê? Eu só disse, pois é. Mas, pois é o quê? Melhor mudar de conversa, porque você não me entende. Entender o quê? Santa Virgem Macabeia, vamos mudar de assunto e já. Né? A intenção dele era apenas estabelecer o contato, por isso que ele falou, pois é, e a função que a gente identifica isso é a função fática, né? Demarcada na letra B de bola. Beleza? Gente, terminem o restante. Nossa prova vai ser somente sobre funções de linguagem. Estudem. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar no WhatsApp. Aquele que estiver afastado um pouquinho das aulas também justifique lá no WhatsApp para mim. E é isto, tá bom? Fica com Deus. Até a próxima. E daqui a pouco tem aula de inglês. Beijos.